Podemos ir? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versos 16 até o 25. Gálatas, capítulo 5, versos 16 até o 25. A gente já está quase concluindo esse estudo. Esse já é o 17º. E pela conta que eu fiz, mais 4 estudos serão suficientes para a gente concluir. Aí, se Deus permitir, o evangelista Denilson vai dar continuidade a esses estudos, possivelmente a carta de Efésios, e um estudo expositivo semelhante a esse, que desde já estejamos pedindo a direção de Deus também. Revista atualizada. RA, revista atualizada, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 25, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, liberdade é o tema que está sendo enfatizado nessa segunda metade da epístola. E a liberdade é algo que pode ser perdido facilmente. Se a gente olhar o capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, a liberdade, ela pode ser perdida facilmente. As pessoas parecem que se interessam por se escravizar. Mas também tem a licenciosidade. O verso 13 fala que, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, a liberdade é um tema tão importante, mas ela pode ser perdida facilmente, ou pela escravidão, ou pela licenciosidade, que é viver como quem vive sem regras. E o resumo do último estudo foi que a verdadeira liberdade se expressa no autocontrole. A verdadeira liberdade se expressa no autocontrole, no serviço cheio de amor ao nosso próximo e também na obediência à lei, foi o que nós vimos no último estudo. O Espírito Santo é o único que pode se opor à nossa carne. O Espírito Santo é o único. E ele é citado muitas vezes nesse texto que nós lemos. Somente ele pode combater a nossa carne, nos libertar do seu domínio e produzir em nós o fruto da justiça. Só o Espírito Santo pode fazer essas 3 coisas. Combater a nossa carne, nos libertar do seu domínio e produzir em nós o fruto da justiça. Desta forma, para sermos livres, precisamos do Espírito Santo. A gente precisa lembrar que Cristo é quem nos liberta. Cristo é quem nos liberta. Mas nós precisamos, para sermos livres, nós precisamos da obra contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo. A nossa liberdade, ela tende-se a se degenerar. Ela tende a decair, seja para a escravidão ou para a licenciosidade. A gente percebe assim que a liberdade cristã, ela é uma linha muito tênue. Ou você descamba para a escravidão, ou você descamba para a licenciosidade. E o caminho justo, correto, é andando no Espírito. Existe um combate no interior do cristão. O interior do cristão tem esse combate entre a carne e o Espírito. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente precisa lembrar, é que o cristão ele tem 2 naturezas.
Ele tem a natureza carnal, que é essa natureza pecaminosa, mas ele também é nascido de novo, ele é nascido do Espírito, e ele tem o Espírito Santo sobre a vida dele. Aquilo que Cristo conseguiu para nós, lá em Atos 2, no discurso de Pedro, quando ele diz que Cristo foi exaltado à destra de Deus, intercede por nós, e ele toma posse da promessa do Espírito Santo e derrama sobre nós, esse Espírito Santo é o que nos regenera. E são várias as ilustrações que dizem na palavra de Deus de que o cristão, ele tem o Espírito Santo, porque ele tem essas duas naturezas. E esse combate que é narrado aqui nesse texto, ele não é algo comum a todas as pessoas no mundo. Não são todas as pessoas no mundo que têm esse combate aqui que nós estamos falando. Nós aqui temos. Nós cristãos temos esse combate. Quem tem o Espírito Santo, ele tem esse combate na sua vida constantemente contra a sua carne. Mas não é assim com todas as pessoas. E às vezes a gente para pensar um pouquinho sobre a vida cristã e ela é cheia de responsabilidade, muito cheia. É curioso porque à medida que você se aproxima mais de Deus, mais responsabilidade você tem. Lembram da palavra de Jesus quando falou a respeito de Cafarnaum? Ai de ti, Cafarnaum, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais que eu, o Senhor Jesus, tenho feito diante de vocês, eles teriam se convertido há muito tempo. Então, assim, a Cafarnaum, naquele exemplo, ele desfrutou do privilégio de ver o próprio Filho de Deus ali presente, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus e também realizando sinais e prodígios. Mas, ao mesmo tempo que foi dado esse privilégio de ter o Filho de Deus ali presente, falando, de ter sinais e prodígios sendo realizados, é muito mais exigido deles. Naquele sermão recente que falava sobre o fato da gente não negligenciar a graça de Deus sobre nós, é porque nós aqui temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de desfrutar desses meios da graça. Mas Deus espera muito mais de nós. A palavra de Deus diz assim a respeito do dom de ensino, né? Ele fala assim, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque muitos vai ser exigido de vocês. Então o papel de quem ensina é uma responsabilidade ainda maior, porque a gente compreende o que está na palavra. E se eu compreendo o que está na palavra, se eu experimento dessa direção do Espírito Santo de Deus, muito mais será exigido de nós. O que fazer nesse sentido, né? Você tem o ateu, por exemplo, que nega a existência de Deus. Isso faz dele um inocente? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 1 vai deixar bem claro. Porque o que se deve conhecer de Deus é revelado pelas coisas criadas. Se você não reconhece, é um problema seu. É uma dificuldade que você vai ter que enfrentar. Quando o apóstolo Paulo foi em Atenas pregar, ele observou a religiosidade daquelas pessoas, e ele falou assim, o Deus que eu venho anunciar para vocês, ele é o Criador de todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas, e ele nos criou para que o buscássemos. E ele notifica, se arrependam dos seus pecados. Se deram bola, porque Paulo falou, se chamaram Paulo de tagarela, se não deram bola, se depois começou a falar em ressurreição, não interessaram sobre esse assunto, isso é um problema que eles vão responder, porque a palavra vai ser anunciada. Não importa se é ateu, não importa se é amigo do Evangelho, não importa se adora outros deuses, todos compareceremos diante de Deus, todos. E Deus vai nos julgar na mesma medida de que a luz do seu Evangelho foi anunciada para nós. Então, aquele que nunca ouviu a pregação do Evangelho, nunca ouviu a respeito de Deus e a respeito da pregação do Evangelho, Romano diz que ele é indesculpável, porque os atributos de Deus se percebem claramente pelas coisas que foram criadas. E a lei de Deus, ela foi colocada na mente e no coração do homem. São indesculpáveis. Mas nós, que estamos aqui, que ouvimos a palavra, que meditamos na palavra, de nós espera-se muito mais. Porque nós temos o Espírito Santo, coisa que o mundo não tem. E o mundo não tem esse combate, não tem esse conflito que nós vamos meditar hoje. Mas isso a gente fala não para pôr medo em ninguém. Né? Eu me lembro um dia que
Eu falei sobre o evangelho com um colega, isso foi lá no serviço militar, isso foi lá em 1987, faz bastante tempo. E daí eu citei para ele Ezequias, né, que diz assim, que se você vir, Ezequiel melhor, que se você perceber que o seu próximo está em pecado, fala para ele, e não vai ser requerido de você a culpa disso, né? E ele fez uma relação rápida do tipo assim, então você não devia me ter falado, devia ter deixado eu quieto, né? Porque daí a culpa estava sobre você e não sobre mim. Eu falei, não, o texto diz que você é culpado também. Resumindo, nós não temos menos ou mais privilégios de condenação. Nós temos mais privilégios de salvação. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais a gente deve compreender qual é a nossa natureza espiritual que está sobre nós e esse poder que nos auxilia. O fato do conflito cristão, isso é uma realidade. Eu estava lendo no livro, John Stott diz que tem alguns pregadores que dizem que não existe conflito cristão. E eu não me lembro de ter escutado isso, não sei se alguém já escutou, alguém que diz assim, não, a vida do crente não é de conflito, de carne contra o espírito contra a carne, nem nada. Eu sempre achei, sempre vi pessoas dizendo isso mesmo. Que bom faria se não fosse, né? Mas nós temos esse conflito. E existe um fato, existe um conflito, e as obras da carne, elas estão aqui relacionadas. Elas começam ali no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês conhecem as obras da carne. E ele separa ela aqui em algumas partes. Por exemplo, a prostituição, impureza e lascívia, que são pecados ligados à área sexual. Seja relacionamento com pessoas que não são casadas, seja comportamentos anormais, seja desprezo ao decoro, o que quer que seja. Pecados da área sexual são frutos da nossa carne. Mas tem pecados também ligados à religião. Você tem a idolatria, verso 20. A idolatria e a feitiçaria são ofensas contra Deus e o intercâmbio com os poderes do mal. Algo interessante que eu penso a respeito de idolatria e feitiçaria, que elas refletem dois aspectos da vida religiosa, da natureza da carne que não se sujeita a Deus. A nossa natureza carnal, ela não se sujeita a Deus. Porque ela não se sujeita a Deus, ela cria o próprio Deus. Por isso a idolatria. E você serve a um outro Deus, porque você não se sujeita ao Deus verdadeiro, a nossa carne não se sujeita. E a feitiçaria, ela tem a ver com o faça-se a minha vontade. Então as pessoas apelam para isso, porque elas não querem se submeter à soberana vontade de Deus. Elas não querem pedir e Deus de repente dizer não. Elas querem fazer aquilo que elas desejam. Então a feitiçaria, ela caminha para isso, né? Ela caminha para a pessoa tentar conseguir aquilo que ela quer. Então feitiçaria e idolatria são também obras da carne, né? E como disse um pastor assim, a carne é religiosa. Você pensa que não, mas a carne é religiosa. Ainda no verso 20, tem uma lista de pecados da área social, e aqui são 8. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e no verso 21, invejas. É todo o colapso dos relacionamentos pessoais. Lembra uma frase muito forte que tem no estudo anterior, no verso 15? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas quem anda na carne, se você considerar, olha só, inimizades, porfias, que é uma espécie de discussão, uma guerra de palavras, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. O que acontece quando tem só isso dentro de um determinado ambiente? Você já viu o que acontece quando alguém briga no trânsito, por exemplo? Uma pessoa que não conhece o outro briga e eles são capazes de, se tiver armado ou tiver um porrete, parte para cima e por causa de uma coisa tola. E Paulo está dizendo assim para os Gálatas, se vós, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Por isso que ele começa essa sessão dizendo assim, digo, porém, andai no Espírito, digo, porém.
E essas características da obra da carne relacionado ao nosso relacionamento social, são 8 características aqui que jamais deveriam ser cultivadas por nós. E as últimas 2 relacionadas à alimentação, bebedice e glutonaria. As chamadas farras, né? Chamadas farras, festas de bebedice, de glutonaria, e são relacionadas a obras da carne, e Paulo não exclui nada, ele diz assim, e coisas semelhantes a estas. E aí ele faz um julgamento dizendo, eu vos declaro como já outrora vos preveni, quando eu estive aí, não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas. O verbo que é utilizado aqui para dizer de prática, ele está no sentido de algo habitual. Aquele que é praticante disso, ele é habitualmente praticante. Esse é o sentido do verbo. Mas para esses, os que são habitualmente praticantes disso, não há que se falar aqui em filho de Deus. Se a gente tem constante prática disso daqui, o que faz a gente pensar que a gente é filho de Deus? O que faz a gente pensar que a gente é descendente de Abraão, que é o que Paulo está falando aqui? Que a gente está com Cristo e que a gente é herdeiro da promessa? O que faz um cristão, alguém que se diz cristão, que pratica essas coisas, imaginar que ele é alguém que tem a Cristo, alguém que é descendente de Abraão, alguém que é herdeiro da promessa? Porque o reino de Deus, ele é piedade, retidão e autocontrole. Piedade, retidão e autocontrole. Não havendo isto, não há de se dizer que são descendentes de Abraão, ou que estão em Cristo, ou que sejam herdeiros da promessa. É o que Paulo diz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas esse praticar é no sentido habitual, a vida dele é isso constantemente. Mas tem também o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, essas 9 características, a partir do verso 22, ele fala em 3, por exemplo, amor, alegria e paz, como sendo frutos caracterizados da nossa relação com Deus. Então, por exemplo, o amor é porque o primeiro amor do cristão é para com quem? Para Deus. De que forma deve ser o nosso amor em relação a Deus? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as suas forças, ou seja, de todo o nosso ser, ou até mesmo naquela frase comparativa, acima de todas as coisas. Então, se o fruto do Espírito é amor, o amor essencialmente é a nossa relação com Deus. Porque se a pessoa for um amante, se ele for uma pessoa amorosa, carinhosa, mas o seu amor não se baseia ou não se sustenta, não se solidifica a partir do seu amor a Deus, esse amor não é o amor fruto do Espírito. Mas essa característica de amor do cristão é primeiramente para com Deus. E a sua principal alegria é em quê? É em Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. E algo que às vezes eu fico pensando a respeito do meu ser mesmo, às vezes, sabe quando você se lembra assim, tem uma notícia boa, uma coisa alegre, né, tal, São Paulo foi campeão. Se essa for a sua alegria, se a tua alegria, sabe aquelas pessoas da cidade que são conhecidas por apelido de torcedor de time de futebol? Fulano de tal, né? Tem pessoas assim, né? Não é questão de julgamento, mas se a pessoa é conhecida por isso, parece que a alegria principal da vida dessa pessoa é o seu time de futebol. Eu me lembro que um colega da Caixa, ele foi fazer um curso uma vez em São Paulo, e ele ficou justamente no bairro onde tem a torcida do time lá de maior torcida de São Paulo, né? E ele trabalhava na agência lá, ele trabalhou uns dias naquela agência, ele falou assim, olha, ali realmente é assim, quando aquele time ganha, é uma alegria naquele bairro, assim, contagiante. Quando perde, é uma tristeza contagiante. É todo mundo, aquela coisa assim, são aqueles torcedores bastante fanáticos. Mas se a sua principal alegria não está em Deus, então essa alegria que você tem não é fruto do Espírito Santo.
Porque a alegria do Espírito Santo, a alegria que é relatada como característica do fruto do Espírito, é principalmente a sua relação com Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles não tinham esse privilégio de estarem constantemente assim reunidos com o povo de Deus. Até eu ia colocar uma frase que era errada, né? Eu ia dizer assim: eles não tinham esse privilégio de poder estar sempre na casa do Senhor. Mas tem que lembrar de um detalhe, né, irmãos? Essa aqui não é a casa do Senhor. A casa do Senhor que o salmista se refere é do templo, para o qual apontava em direção a Jesus Cristo, em relação a Jesus Cristo. Mas o salmista, o ponto é esse. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar ao Senhor, vamos encontrar os nossos irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus, vamos estudar a palavra de Deus, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu sinto alegria nisso. O fruto do Espírito verdadeiramente é isso. E o terceiro é que a paz, e a paz mais profunda que nós sentimos, e deveríamos lembrar que isso é uma característica do fruto do Espírito, é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Eu posso ter, de repente, uma paz, uma reconciliação com minha esposa, de repente, de uma discussão, ou você com teu marido, com tua esposa, com os teus filhos, no seu trabalho, com os seus amigos, e você desfruta depois de uma paz, ou imagina uma nação que está em guerra, e enfim, proclama-se o fim daquela guerra, e a paz é proclamada. Que paz, que alegria desfrutar desse privilégio. Mas, essencialmente, o fruto do Espírito, paz, é primeiramente a nossa paz com Deus. Estou em paz com Deus. Algumas pessoas imaginam que estar em paz com Deus vai ser necessário de que ela perdoe a Deus. Olha que ponto que as coisas têm chegado nos nossos dias. Pessoas que pregam, já vi de púlpito, dizendo assim: você tem que liberar o perdão para Deus. E eu fico imaginando do que ponto da palavra de Deus que dá uma margem para a pessoa pensar isso. Foi nós que pecamos contra Deus. E desfrutar do privilégio de estar em paz com Deus é algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, o fruto do Espírito, nesse sentido, os três primeiros, amor, alegria e paz, são características que nos relacionam e apontam na direção de Deus. Os próximos, em direção ao próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, que é paciência, paciência mesmo, com aqueles que nos irritam. E benignidade, ele tem a ver com uma disposição de não olhar com maldade o próximo. E bondade é a benignidade colocada em prática. Então, o fruto do Espírito, ele primeiro faz a nossa relação com Deus, amor, alegria e paz. Depois ele faz a nossa relação com o próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. E depois, conosco mesmo, que são os últimos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu achei bem interessante essa definição do autor do livro, quando ele fala em fidelidade, que ele fala na confiança na pessoa cristã. A confiança na pessoa cristã. É você confiar no seu irmão. Você desfrutar, você ser fiel a Deus e a pessoa poder olhar em você e dizer assim: é um cristão, é uma pessoa que teme ao Senhor e ela é fiel ao Senhor. Aquele ponto assim de você se relacionar com o seu irmão, ou você mesmo, você ter essa relação de ida e volta, e você confiar um no outro, porque são irmãos, são crentes, são cristãos, eles têm o Espírito Santo, eles têm essa fidelidade. Um dia eu comprei um carro em Rolândia, há bastante tempo, e na hora de sair com a documentação, deu tudo errado. Eu tive que vir com o carro sem documento, tendo pago já pelo carro. E eu lembro que eu cheguei, era uma concessionária, e eu cheguei para o proprietário ali, para o gerente, para o diretor. Ele falou assim: cara, não saiu a documentação e tal. Eu estiquei a mão para ele assim, ele pegou na minha mão, eu apertei e falei assim: o negócio está fechado? Ele falou: tá. Posso confiar? Ele falou: pode. Ok, para mim é suficiente. E fui embora. Mal eu sabia que era um grande pilantra. Deu os canos aqui na cidade,
inclusive com um consórcio. Lembra aqueles consórcios de carro que o pessoal pagava, juntava um grupo de amigos com uma concessionária lá em Rolândia, deu um brigueiro tão grande, teve tantos carros que ele não entregou, deu um golpe, mas Deus livrou, a documentação do meu carro chegou. Só que a gente sente essa necessidade de chegar para alguém e confiar, de ter essa fidelidade cristã. Então, nessa relação nossa, talvez conosco mesmo, o fruto do Espírito, ele produz isso, de que nós devemos ser fiéis. As pessoas esperam de nós, eu espero que cada um de vocês, espero dos jovens, aonde eles estiverem, pelos casais, onde frequentarem, onde nós estivermos, a gente não espera que o bom testemunho aconteça lá, que haja fidelidade aos mandamentos do Senhor, isso é um fruto que o Espírito produz. E também a mansidão e o domínio próprio. E Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nós precisamos aprender a ter a humildade que Cristo tem e o autocontrole. Esse é o mais fácil de todos, né? O tal do autocontrole, esse é muito difícil. Mas é uma característica do Espírito Santo. Se elas apontam em direção a Deus, amor, alegria e paz, se elas apontam em direção ao próximo, longanimidade, benignidade, bondade, se elas apontam para nós mesmos, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso somente o Espírito Santo pode fazer. Tudo isto aparece naturalmente na vida daquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Você, se for dirigido pelo Espírito Santo, digamos que naturalmente essas coisas vão aparecer. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei, que é o final do versículo 23. E o que será que diz isso, né? Contra essas coisas não há lei. A lei, ela não precisa restringir, ela não precisa controlar, e ela não precisa impedir uma pessoa com essas qualificações. Não é verdade? A lei, nós já estudamos um pouquinho sobre isso, ela nos prende, ela nos engaiola e ela nos condena por todos os nossos atos pecaminosos, que são aquelas obras da carne, para citar. Todos aqueles. A lei nos prende. Mas nessas características do fruto do Espírito, contra essas coisas, não existe lei. Quem que vai condenar alguém que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Contra essas coisas, a lei não tem o que dizer. E essa virtude do fruto do Espírito precisa existir na vida do cristão. Mas nós falamos então sobre as obras da carne e do fruto do Espírito, e existe um conflito entre elas duas. Carne e Espírito estão em conflito ativo, um contra o outro. Esse é um conflito que não se acaba. E eles nos empurram em direções opostas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos ver Romanos capítulo 7, versos 18 até 25. Romanos 7, 18 a 25. Eu vou ler por aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Esse desabafo do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, tem bem a esclarecer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo
no final do versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A declaração do apóstolo Paulo é de dizer assim: eu tenho prazer na lei de Deus, mas o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero está sempre diante de mim. A carne, ela tenta nos levar a fazer algo, e o Espírito tenta nos levar a fazer outra coisa, completamente oposta. E a gente nós estamos no centro desse combate, desse conflito, né? Esse conflito ativo que existe na nossa natureza, para que a gente não consiga fazer o que porventura seja do vosso querer. Eu fiquei pensando se isso daqui é uma via de mão dupla, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por exemplo, se eu quero fazer o bem, quem que não vai deixar eu fazer o bem? A minha carne. Se eu quero fazer o bem, é o Espírito Santo que me direciona para isso. Mas se eu quero fazer o bem, a carne diz assim, não. E a via de mão dupla é porque, se a minha carne tenta se virar para fazer o mal, o Espírito Santo tenta não. De forma que a gente não consegue fazer aquilo que porventura seja do nosso querer. E quando Paulo termina, ele diz assim lá em Romanos capítulo 7, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará? Então ele reconhece, graças a Deus por Jesus Cristo. Quando a gente fala desse conflito que existe na vida do cristão, é uma realidade, é um conflito, é um fato existente nas nossas vidas. A pergunta que fica para nós é assim: como vencer esse conflito? De que forma a gente tem que fazer? E aí o verso 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então tem duas coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é crucificar a carne. A outra, ela está no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E também no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, duas coisas o crente precisa fazer: crucificar a carne e andar no Espírito. A primeira delas, crucificar a carne, verso 24. Algo interessante aqui da gente refletir é que a crucificação da carne, ela não foi feita por nós. Mas a crucificação da carne, ela precisa ser feita por nós. No sentido seguinte, a crucificação da carne não foi feita a nós. Não teve alguém que foi lá e crucificou a nossa carne. Aí você pensa assim, mas tem textos que dizem que nós estamos crucificados com Cristo. Esse é o conceito da nossa vida cristã. Mas o crucificar a carne, ele ainda não aconteceu. Por isso que Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe que no ditado popular, o tomar a cruz é alguém olhar para o outro que é problema na sua vida e dizer assim: fulano de tal é a minha cruz. Nossa, essa doença é a minha cruz. Ah, tal coisa é a minha cruz, como se fosse um fardo. Mas não é disso que o texto está falando. Jesus Cristo diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para o Calvário. Para ser crucificado. Para crucificar a carne lá. E esse texto de Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue a sua carne, renuncie sua carne e a leve para a crucificação. E a crucificação implica em agir impiedosamente com a sua carne. Vocês imaginam o que é a crucificação, né? Imagina crucificar alguém. Imagina que você fosse cravar, né, os cravos na mão, na cruz, pendurar ali.
Mas o John Stott, quando ele escreve isso, ele fala assim, é isso mesmo. Você tem que ser impiedoso com a sua carne. Você não tem que ter piedade nenhuma por ela. Você tem que crucificar a sua carne mesmo. Você já viu aquela ilustração assim do velho homem, do novo homem? Tira aquele velho homem, né, pendura no cabide e guarda no guarda-roupa. Não, a carne, ela precisa ser crucificada. E você não deve ter piedade nenhuma por ela. Deve ser crucificada sem nenhuma pena ou sem nenhum apreço. Crucificá-la, expô-la à execução, reprovando a carne e condenando-a. E ela deve ficar mantida lá, sem alimento, sem forças. Até quando? Até o fim da nossa vida. Esse é um tipo de sentimento de que a gente não pode nutrir na nossa carne. Se vier um pensamento mau, não dê nutrição para esse pensamento. A carne, ela precisa ser executada, ela precisa ser reprovada, ela precisa ser condenada, ela precisa ficar mantida lá, sem alimento, sem força, até o fim da nossa vida. E tudo aquilo que é errado diante de Deus e diante do próximo, deve ser crucificado. E não é fácil isso, mas é uma luta diária. Até porque, olha o que diz Lucas 9, verso 23, um texto paralelo de Marcos que nós lemos. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então amanhã, quando amanhecer o dia, você pega a sua carne, toma a sua cruz e caminha para levá-la para a crucificação, todos os dias. Você já passou por essa experiência de, às vezes, ter um dia muito vitorioso diante de Deus, muito agradável, e no outro dia cair? Tombar assim? Você fala, mas como isso? E Jesus diz, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, leve a sua carne à crucificação dia após dia. E aí uma reflexão para nós, né? Em que grau e com que determinação nós crucificamos a nossa carne? Se há pecados insistentes, preste atenção nisso, se há pecados insistentes e que persistentemente nos perseguem, ou nós não nos arrependemos verdadeiramente, ou não permanecemos no arrependimento. O nível de exigência da palavra de Deus em relação a isso é bem nesse sentido mesmo. Se há pecados insistentes, se há pecados que persistentemente nos perseguem, ou nós não nos arrependemos verdadeiramente, ou não permanecemos no arrependimento. A vida do cristão não é uma vida de derrota em relação ao pecado, ser derrotado constantemente, ou dizer assim, tem pecado que eu não consigo me livrar. Tem pecado porque, aquilo que nós já falamos, aqueles que habitualmente praticam o pecado, esses não tem nem que dizer que são cristãos. Mas o cristão, quando comete esporadicamente algum pecado, e a Bíblia nunca dá liberdade para nem esporadicamente pecar, mas o pecado não é uma rotina da vida do cristão, é o que a palavra de Deus nos diz. Se pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Mas se há pecados que a gente não consegue se livrar, ou a gente não se arrependeu verdadeiramente, ou nos arrependemos, mas não permanecemos no arrependimento. Talvez continuamos a retornar lá à cena da execução, contemplamos a nossa carne e fazemos concessões a ela. Tem uma frase que eu copiei do livro que diz assim, se um pensamento invejoso, se um pensamento arrogante, se um pensamento malicioso ou impuro invade a nossa mente, devemos chutá-lo imediatamente. Imediatamente chutá-lo. E aí dizer quem você é. Eu creio em Deus, eu sou nova criatura, eu tenho o Espírito Santo, eu quero viver debaixo da vontade do Pai, eu não quero esse sentimento para a minha vida. E além de crucificar a carne, nós devemos também andar no Espírito. Olha o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
No original, o verbo ele está na voz ativa, ou seja, é diferente do verso 18. Dê uma olhada no verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E aqui tem essa diferença. Uma coisa é ser guiado pelo Espírito, e outra coisa é andar no Espírito. São coisas distintas. Nesse caso, essa questão de o Espírito guiar alguém, o verbo usado ali para guiar, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, sabia? Olha Efésios capítulo 2, verso 2. Efésios capítulo 2, acho que você só vira uma página aí da sua Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Esse Espírito que atua nos filhos da desobediência não é o Espírito Santo. E o homem carnal, ele não tem esse conflito que o cristão tem, que nós falamos no início. Ele tem o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele faz tudo aquilo que está escrito nesse texto, anda segundo a vontade dos pensamentos, anda segundo a vontade da carne, é por natureza filhos da desobediência, é por natureza filhos da ira. Mas é esse Espírito que o guia. Então, o fato de ser guiado, o verbo utilizado na palavra originalmente, ele fala sobre alguém ser guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo, ele guia o cristão. Nesse caso, a expressão quer dizer que é algo que nós devemos fazer. Se a gente olhar o verso que fala que nós somos guiados, ele está dizendo que o Espírito Santo nos orienta, mas quem anda no Espírito somos nós. Não basta nos submetermos à liderança do Espírito Santo, nós precisamos andar de maneira ativa e de maneira propositada no caminho direito. O Espírito Santo mostra o caminho, mas isso aqui é interessante, porque Jesus mesmo diz: tome a sua cruz e siga-me na crucificação da sua carne. O Espírito Santo te guia, mas quem anda é eu e você. Quem anda no Espírito somos nós. Não é algo que o Espírito Santo vem e faz por nós. Nós é que precisamos fazer. E uma coisa que eu não sabia, o verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito. E o verso 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sei se você sabia, mas o andar aqui é um verbo no primeiro versículo, no 16, e outro verbo no verso 25. Na nossa tradução não dá para a gente perceber isso, mas andar no Espírito no verso 16 significa literalmente andar, se mover. Mas no verso 25 significa andar alinhado com. Então o andemos no Espírito no verso 25, não é necessariamente só apenas se locomover, mas é andar alinhado com. Alinhado com quem? Nas pisadas de Abraão, seguindo o seu exemplo. Ou Filipenses 3,16, não precisa abrir, que diz assim, que nós devemos andar de acordo com o que já alcançamos. E aqui bem pertinho de nós, Gálatas 6, verso 16. Gálatas 6,16 diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo está sendo um pouco duro nessa bênção aqui. Ele está dizendo assim: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra. Esse é o sentido do verso 25. Andar como quem anda em uma fila, ou como quem está alinhado com, está andando junto com o mesmo pessoal. E Paulo diz assim: a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Espírito então nos guia, mas precisamos andar nessa regra. E como é que a gente analisa isso? Como é que a gente faz isso de andar, né? Qual é o nosso modo de viver? Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu comportamento, por exemplo, quando você vai numa prática de lazer? Quais são as leituras que você gosta, os vídeos, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve? Quais são as amizades que você tem?
Como que você conduz a sua vida? O que você faz com os meios de graça? Você usa esses meios de graça para andar no Espírito? Por exemplo, disciplina na oração. O Espírito, acho que nós falamos isso alguns dias atrás, eu creio que foi numa reunião de oração, até o pastor Dom testemunhou sobre aquela questão de, às vezes, acordar de madrugada para orar. O Espírito move nesse sentido. Mas isso é mais um apontamento específico do Espírito Santo do que uma regra básica para todos nós. Nós precisamos ter disciplina para orar. E como que é que acontece isso? Você tira um momento e ora. Não é, Juraci? Não é assim? Você tira um momento e ora. Eu vou esperar sentir aquilo que alguém diz que sentiu, né? Sentiu naquele momento uma vontade de orar, e aquilo foi mais forte do que eu. O Espírito não vai agir dessa forma. Se alguém sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, disciplina na oração é uma das formas de andar no Espírito. Meditação da palavra. Como é que você acha que a palavra de Deus vai falar com você? Senta, pega a palavra e leia. Eu creio que os mais jovens aqui que vão conhecer um personagem muito famoso no Instagram, porque ele faz aquelas coisas óbvias, né? Tem um exemplo qualquer de alguém fazendo alguma coisa, complicando aquilo que é tão simples. Ele pega e faz aquilo tão simples, depois mostra assim com a mão. Conhece esse personagem? Tipo assim, a pessoa inventa lá dois lacres, que ele pega um copo, coloca um lacre assim, prende outro lacre aqui, e aí ele consegue uma alavanca, uma alça, para pegar a caneca e beber. Aí ele mostra assim, ele pega a caneca e faz assim, ó. Pega a caneca com a mão e toma. Você não precisa fazer nada daquilo, pegar 3 lacres, fazer isso aqui, fazer aquilo, fazer uma alça. É só pegar com a mão, ele simplifica, ele diz assim, simplifica. E nesse sentido eu vi um meme na semana passada, que dizia o seguinte, né? A pessoa orando e dizendo assim, uma pessoa dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E aí desenharam esse personagem, bem conhecido aí da internet, pegando a Bíblia e dizendo assim, aqui para a Bíblia, está aqui, leia a Bíblia. E como é que nós vamos fazer? É pegar a Bíblia, separar um tempo, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, porque o Salmo diz, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita. Medita dia, medita noite, lembra da palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra de Deus e lembrar o que ela diz, e meditar nisso, e trabalhar no seu coração. Use os meios de graça para que você ande no Espírito. A comunhão com os irmãos. Como é que você tem comunhão com os irmãos se você não vem ao culto? Não vem no culto público, não está presente nos cultos públicos. Ou quando vem, eu conheço gente que senta bem lá atrás, chega por último e sai primeiro, que não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, mas como que vai exercer a comunhão com os irmãos? E o dia do Senhor? A gente tem tantas explicações, né? A gente guarda o domingo, né? Porque é o dia do Senhor e tal. Mas o dia do Senhor virou... Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, porque esse tipo de coisa é assim, irmãos, todo mundo tem alguma verdade para se agarrar. Ela pode ser relativa, mas para a pessoa ela se agarra naquilo. Eu estou muito cansado, eu trabalho a semana inteira e domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde. Portanto, eu não vou na escola dominical. Não vou estudar a palavra. Ou então, domingo é o único dia que eu consigo praticar um esporte, sair, visitar parentes, por isso eu não vou no culto. Mas quando você planeja a sua vida, você considera esse dia como sendo o dia do Senhor, porque ele não tem esse nome por acaso. Os discípulos se reuniam aos domingos, porque era o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, e tinha um grande significado, e eles se reuniam. Mas se você despreza, ou se eu desprezar isso, como é que a gente espera dizer que a gente está andando no Espírito? E se eu não crucifico a carne, e se eu não ando no Espírito, quem vai vencer esse duelo carne e Espírito? Eu sempre dizia assim, né? Nesse combate carne e Espírito, vai vencer quem você alimenta mais. E para o Espírito vencer, você tem que alimentar o Espírito, tem que crucificar a carne e andar no Espírito. E para a carne vencer, o que você precisa fazer? Basta não alimentar o Espírito. Só isso, que a carne ela explode sozinha.
Você não precisa nem alimentar a carne. Basta não alimentar o espírito, não usar, por exemplo, como a gente está citando aqui, os meios de graça, disciplina na oração, meditação na palavra, na comunhão com os irmãos, no dia do Senhor, na frequência aos cultos públicos, na celebração da ceia do Senhor, que é um momento de oportunidade de nos lembrarmos aquilo que Cristo fez. É como que uma encenação lembrando de Cristo, dando a sua vida por nós. E é um momento de celebração, de andarmos no Espírito. A conclusão, irmãos, é que nós vimos aqui que as obras da carne, elas são muitas e elas são más. Nós vimos também que o fruto do Espírito, ele é agradável, desejável. Imagina ter essas virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ter a aprovação de Deus, porque contra essas coisas não há lei. Nós vimos também que a carne e o espírito estão em contínuo conflito, e que nós precisamos crucificar a carne, nós precisamos rejeitar os seus caminhos. E nós vimos também que nós devemos andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito, mas andar, se mover, mover como quem está indo no mesmo caminho. E essa vitória, irmãos, aqui entre a carne, essa batalha, esse fato da carne e o Espírito, essa batalha, essa vitória, ela está ao nosso alcance. Nenhum de nós é chamado para essa batalha para ser derrotado. Nenhum cristão é chamado para isso. Lembre-se novamente daquilo que Deus fez. Ele prometeu derramar o seu Espírito. E quando Cristo realiza, ele prometeu enviar o seu Filho. E quando ele envia o seu Filho, e Cristo morre, ressuscita, e sobe, e chega, e se assenta à destra de Deus, e recebe o Espírito Santo, ele derrama sobre nós. Porque somente o Espírito Santo é capaz, como eu disse no início, de vencer a nossa carne. Nós nunca conseguiremos por nós mesmos. Mas essa vitória, ela está ao alcance de todo cristão. Precisamos nos lembrar diariamente disso, diariamente manter a carne bem crucificada, diariamente meditar na palavra, orar, ter comunhão com os irmãos e andar no Espírito. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, obrigado por mais esse momento de meditação na Tua Santa Palavra. Pedimos a Deus que essa exortação possa falar profundamente ao nosso coração, que não sejamos crentes relapsos, mas que possamos usufruir de todos esses meios de graça que o Senhor deixou para nós. Obrigado por aqueles irmãos que estão aqui meditando nesses estudos, meditando na Tua Palavra. Tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes aqueles que não puderam vir pelos impedimentos, pelas suas dificuldades. Tu sabes aqueles que têm negligenciado também, Pai. E nós queremos interceder pela vida deles. Nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai. Que nós, como irmãos, possamos de fato fazer essas admoestações uns aos outros, exortando-nos a permanecermos fiéis na palavra do Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja cresça. Cresça na comunhão com a palavra, cresça, ó Deus, na meditação e na oração, que nós sejamos considerados zelosos por Ti. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Tem misericórdia dela, nós te pedimos. E que cada um de nós possa usufruir dessa vitória, nesse embate, nesse combate da carne e o Espírito. A começar em mim, ó Pai, fortalece-me com o Teu Espírito Santo. Que eu tenha, de fato, essa direção que o Espírito Santo me dá, mas que eu tenha também essa disposição para andar no Espírito. E que cada um de nós, dos nossos irmãos que aqui estão, ou aqueles que vão ouvir essa pregação depois, que cada um de nós tenha zelo pela vida cristã, para que sejamos vitoriosos, para que não sejamos derrotados, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, Pai. Tudo te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo estudo.